Boa noite, vamos começar a nossa live. Estamos aqui ao vivo. Vamos entrando aí. Vamos ter mais um casal que vai edificar a nossa vida, gente. Que essa noite seja para edificar o nome do Senhor através desses casais. Esse casal, eu acredito que é conhecido já de bastante pessoas, né? É um casal que a gente conheceu e aprendeu a gostar, né? A amar cada dia mais, né? A gente estamos juntos aí na caminhada, graças a Deus. Isso aí, gente. Vamos lá então, já vamos chamar eles para eles virem contar a história deles. Pessoal, vão entrando, vê se o áudio tá bom, manda um joinha aí, se tá tudo legal. Nós estamos aqui, né? Como já falei. A expectativa. É aprendendo, né, gente? A gente nunca fez essas coisas, mas Deus vem conduzindo. Porque quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente consegue, né? Amém. A gente é um projeto novo, né? Graças a Deus a gente está buscando aí, né, aprender, né, a ensinar. E aí a cada dia mais a gente vai aprendendo mais, né? A gente vai achando que vai ensinando, mas vai aprendendo. Então é gratificante, graças a Deus pela oportunidade. É isso aí, gente. Gente, sem demora, né? Vamos chamar esse casal maravilhoso que vai estar, né, contando o testemunho deles. Eu, particularmente, também não sei muita coisa. Vou saber hoje, né? Como sempre eu falo, eu chamo esses casais, Deus coloca o nome deles pra mim, mas eu não sei muito da vida deles. Então hoje eu vou ficar sabendo também um pouco da história deles, né? Então vamos chamar eles, né? O Márcio e a Adriana, para que eles venham contar o testemunho deles pra nós. Convidar eles, né, para eles entrar aqui com a gente. Calma aí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Já eles vão entrar aqui para estar contando a história deles, que eu sei que é uma história muito, muito grande, gente. Desde já agradeço a vocês aí que estão entrando, a vocês que estão sempre aí, né, junto com a gente, né, participando, acreditando, né, nesse projeto, porque como foi a semana passada, foi um casal maravilhoso, a Jane e o Evandro, como eles falaram que o casamento está sendo distorcido, o povo não está mais querendo saber sobre casamento, mas eu creio que ainda dá para acreditar em casamento, gente. E esse casal que está vindo aí vai ser uma prova de que se pode acreditar sim no casamento. Tentando aqui eles entrar, eu acho que eles estão tentando entrar lá, calma que já eles entram. Cauê, corre. Peraí não, Cauê, nós aqui é mais urgente. Vai. A câmera está desligada. Eles já estão aí. É ao Deixa o áudio universitário, senão não dá. Ai, gente, é assim, gente, é assim. Aqui é você chamando o Cauê aí e eu chamando a Isa aqui, viu? Amém. Gente, graça e paz, boa noite. Boa noite para vocês. É um prazer, viu, gente? Obrigado mesmo de coração vocês terem aceitado, né, contar a história de vocês, o testemunho de vocês, porque eu sei que não é todo mundo que quer contar algo, né? Mas eu creio que a história de vocês vai edificar muita gente. Então, é um prazer, né, saber, eu também saber a história de vocês, porque eu não sei também muita coisa. Então, né, vamos lá começar já, né? Vou fazer uma primeira pergunta. Como que vocês se conheceram? A gente se conheceu, eu tinha 13 anos e o Márcio 16. Namoramos, aquele namoro lá de adolescente, mas aí a gente terminou e... Mamãe não deixou. Minha mãe não deixou, e aí a gente terminou e vida seguiu. Eu fui para um canto, ele foi para o outro. E depois de alguns anos a gente se reencontrou. Em 98, né? Em 98 a gente se encontrou, começou a namorar. E em 2000 a gente se casou. Ah, que legal. Foi rápido, né? Vocês se perderam um pouquinho, depois se reencontraram de novo, né? E eu não falei, se apresentem vocês. Eu acho que quase todo mundo já conhece, mas se alguém que pode não conhecer vocês, se apresentem. Eu sou a Adriana do Márcio. Eu sou o Márcio da Adriana. Boa noite para todos, graças a Deus.
Mas não foi rápido não, viu? Demorou muito depois que a gente namorou. Adolescente, né? Demorou aí uns bocados de ano aí, viu? Verdade. É que começou cedo, né? Ó, 13 anos já. Mas Deus já tinha um propósito, né, Cício? Então, Eu acredito que Deus já tinha um propósito. grande, porque começar com 13 anos, aí já viu que o negócio vai ser, ó, muito bom. Então, gente, o intuito dessas lives que Deus colocou no meu coração foi para que vocês contassem o testemunho de vocês, a história de vocês, né? Eu fico aqui mais para ouvir mesmo. E assim, vocês contem mesmo a história de vocês até hoje, a trajetória de Fique à vocês. vontade. Tá? Vocês fiquem à vontade aí para falar o que vocês quiserem falar, o que vocês não quiserem também, fiquem à vontade para não falar, mas agora é com vocês, vou deixar vocês contar um pouco da história de vocês. Ô, Cício, tem um pessoal pedindo o link aí, tem algum link que dá para enviar ou não? Tem um pessoal pedindo o link aí para poder entrar. Então, como você manda eles, fala aí, eles entram no Cistra Lima, nesse que foi no falarzinho que a gente fez aí, pode entrar nele, no Instagram. Acho que como vocês estão, as pessoas já acham vocês também. Né? Você fala, então. Você começa falando. Tá bom. Primeiro assim, pra gente dar uma incrementada aí, só pra ficar um suspense assim, né? A gente se casou 2 vezes, só para o pessoal já ir imaginando aí, né, como é que é a nossa história aí. Que bênção. Semana a gente recebeu um casal aí que a gente compartilhou um pouquinho, eles ficaram surpreendidos com o que Deus fez. Que bênção. Mas a Dana vai iniciar aí o testemunho aí. Então, como eu falei que a gente casou em 2000, e aí em 2003 a gente conheceu a Cristo, e aí a gente começou a andar com o Senhor. E aí depois veio o Cauê, né? E aí em 2016, a gente deu uma perdida, assim. Já não estava tendo mais um respeito, tanto da minha parte quanto dele. A gente falava, brigava, discutia, e vida que seguia. Até que Satanás entrou mesmo, né? No nosso casamento. E aí a gente veio a se separar em 2016. E a separação é uma tragédia anunciada, né, gente? Porque ela destrói não só o casamento, mas a família de ambas partes e os filhos. E foi um longo sofrimento, né? Tanto para mim como para o Márcio, as nossas famílias, ministério, a gente estava na igreja. É um acontecimento, né? Todo mundo fica falando e... Ainda mais que éramos cristãos, né? Porque nós éramos cristãos. Fazia a obra, aí você vê a gravidade. E aí vem o julgamento das pessoas, tanto de fora como da igreja, infelizmente, né? As pessoas julgam, mas é cristão porque fez isso, porque aconteceu isso e tal. Mas aí, nessa nossa separação, a gente se divorciou. O Márcio saiu de casa em maio de 2016 e foi um período muito difícil para mim, principalmente para o Cauê, sofreu muito, né? E as famílias, como eu disse, todos. E em setembro de 2016 a gente assinou o divórcio. Infelizmente aconteceu. E aí, para você ter uma noção como isso afeta a vida dos filhos, o meu filho, o Cauê, ele, na escola, ele regrediu. O meu filho, com 9 anos, ele começou a brincar na sala de aula de carrinho. Ele já não estava rendendo mais, né? E aí a professora chamou, e isso foi muito sério, isso mexeu muito com a gente, né? Mas graças a Deus eu tive o apoio de pessoas, né? Aí nessa hora que você vê que tem pessoas que cuidam de você, né? E Deus vai enviando pessoas. Você tá ali quietinho no sofrimento, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. E foi através de uma pessoa que me viu sozinha, indo para a igreja,
e que o Espírito Santo falou para ela: fala com a Adriana, manda uma mensagem. E aí ela mandou. E aí ela falou assim: o Espírito Santo vai falar com você e pediu para mim estar orando por você. E aí, através disso, que as coisas começou a dar uma clareada, né? Então, eu quero falar também. Nesse período aí de separação, a Adriana compartilhou um pouquinho do que ela passou. Então, eu quero compartilhar um pouquinho do que eu passei nesse período, nessa trajetória, né? Assim como a Adriana falou, eu saí de casa de maio de 2016. Eu fui para casa do meu pai, a princípio, né? Mas Satanás, como ele é sujo, ele é traiçoeiro, né? E quando a gente está longe de Deus, porque a princípio, né? Muitos olhavam, achavam que a gente estava próximo de Deus, e na verdade a gente estava longe de Deus. Porque quando a gente está próximo de Deus, muitas das coisas elas podem ser evitadas. E uma delas é a separação. Então, quando de fato o casal ele entra num período, né, de falta de respeito dentro de casa e chega a período assim, até mesmo de vir um divórcio, é porque na verdade a gente está sendo enganado. Satanás ele está nos enganando. E a gente aparentemente passa para a sociedade uma visão que de fato não é verdadeira, né? E Sim. a gente, como a Ana falou, a gente já não estava se respeitando mais, e com isso Satanás aproveitou o prato, né? A situação, a circunstância do momento, e aí eu comecei já a visitar alguns programas, né? Enfim, aí saí de casa, aí a minha saída de casa foi para a gente ter um tempo, a gente analisar em tudo aquilo que a gente estava vivendo, né? E depois a gente voltar. Isso, na verdade, eram os planos que a Adriana tinha em mente. Mas os meus planos já era outro. Satanás já tinha me dominado. O pecado já tinha dominado a minha carne. E passou pouco tempo depois, eu já estava com uma outra mulher. E como se não bastasse a estar com essa outra mulher, eu cheguei a morar com outra mulher. Só para você ver, essa gravidez chegou. Eu fui completamente dominado pelas minhas próprias vontades, os desejos certos da minha carne. E com esse período aí, enquanto a Adriana achava que eu estava bem, né? Eu já sabia que eles não estavam bem. Ela não estava bem, o Cauê não estava bem. Mas ela olhava e achava que eu estava bem. Porque eu tinha saído de casa com um carro, eu estava por aí, ela já tinha ficado sabendo que eu estava com outra mulher. Então, para ela, assim, não, o Márcio está gozando a vida, e onde, na verdade, eu estava morrendo por dentro. Era só uma felicidade aparente, porque eu estava sendo destruído, porque quando a gente conhece a verdade, a gente chega no nível de conhecer de fato, a palavra de Deus fala assim, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Às vezes eu ainda estava preso por alguma circunstância, mas a verdade eu conhecia. E o que mais me doía nesse período, nessa trajetória das coisas erradas que eu estava fazendo, era justamente o fato de conhecer a verdade. E eu sabia que essa verdade, diante dos olhos do Senhor, me condenaria. E eu estava me sentindo no ponto que eu estava, a vida que eu estava vivendo, eu estava me sentindo um homem condenado. Um homem condenado, assim, pelas minhas próprias atitudes. Porque eu sabia que no momento que eu me arrependesse de tudo, eu sabia que Deus, ele sendo Pai, ele sempre ia estar de braços abertos, né, para nos receber de volta o Filho, para reconciliar, para restaurar aquilo que o diabo muitas das vezes rouba da gente, né? Então eu estava vivendo uma vida que eu cheguei à beira de uma depressão, eu já não conseguia trabalhar mais, eu tinha medo da noite, eu estava viciado naquele Nelsoro, meu nariz estava destampado, mesmo assim eu começava a virar assim, e quando começava a ficar noite eu tinha medo, aí eu tentava ligar para o Cauê não queria falar comigo. Então foram uns dias assim, terríveis, terríveis mesmo. E agora a Adriana vai dar uma prosseguida aí, como foi que a gente começou a caminhar, Deus começou a se mover, né? Para a gente chegar até onde a gente está hoje, para de Deus.
do começo aí já viu que o negócio é bem, né? Foi bem forte mesmo. Mas o que a Adri falou aí no começo, o que mais atrapalha também a vida é os filhos, né? Porque você vê que ela falou que o Cauê tinha 9 anos, né? 9 anos. E ele ali ficou parecendo uma criança, né? Pequenininha, perde tudo, o rendimento mesmo, né? Afeta muito. Não é só a mulher e o homem. É como ela falou, afeta a família inteira, né, Dri? E assim, mas para restaurar, Deus restaura, né? Como vocês mesmos falaram. Infelizmente, Satanás, ele investe o que ele está mais investindo hoje. Naquela época, que foi um tempo atrás já, graças a Deus, ele já investia. Você imagina agora como que tá. Então, eu creio que Deus nos colocou para estar fazendo isso, para esses testemunhos mesmo de vocês, para edificar os casamentos e saber que pode ser restaurado através do Espírito Santo de Deus, porque através de nós nada consegue, mas quando Deus entra no negócio, aí sim é restaurado, igual vocês, né? Então, eu creio que tem que ser pelo Espírito Santo, tem que ser Deus, tem que ser na presença do Senhor para ser restaurado um casamento. Mas como foi falado, né? Infelizmente os casamentos de hoje em dia, vamos casar porque eu estou precisando de casar, mas não tem aquele compromisso, aquele conhecimento de casamento mesmo. Porque casamento não é brincadeira. Casamento é duas pessoas totalmente diferentes dentro de uma casa, né? Uma vida diferentíssima da outra, né? E vai vindo. Então você vai ter que ir adaptando ali, né, um ao outro, né, passando por cima de algumas coisas para poder dar certo. Mas eu creio que quando Deus entra, igual vocês, aí é um testemunho vivo, consegue sim ser restaurado o casamento. Então, continua aí, Dri, falando um pouco mais de vocês. Então, aí depois disso tudo, Cícero, essa irmã que começou a falar comigo, falou de mim para uma pessoa que a gente já se conhecia, de outro ministério e tal. E aí ela disse para mim, né, uma vez que ela me encontrou, ela falou assim, eu entro nessa batalha com você. Eu não aceito que Satanás venha destruir a sua família. E aí eu disse para ela, mas já destruiu, eu não tenho mais família. E nesse período, o meu coração já tinha endurecido. Por tudo que eu já tinha visto, né? Eu já tinha orado e eu não via, né, acontecer. Mas eu sempre continuei nos caminhos do Senhor. Não sabia o que ia acontecer, mas falei, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E aí ela falou assim, eu entro nessa batalha. E começou a orar por nós. E foi aí que a gente conheceu o pastor Josué. Né? A gente foi convidado para passar pelo SOS Casamento. Eles têm esse trabalho, né, que são para casamentos destruídos mesmo. E você fala assim, ó, não tem jeito, mas tem jeito, né? Porque Deus, quando entra... Porque casamento não é uma instituição falida. Casamento nasce no coração de Deus, né? Então, quando uma família se destrói, é muito triste. E eu falei para ela assim, tá bom, você tá com essa fé toda, então vai, né? E aí ela inscreveu a gente, né, no SOS, e aí o Márcio não queria ir, depois ele quis ir, depois eu não queria ir, mas no final, para resumir, a gente foi. E chegamos lá totalmente destruídos, magoados, machucados, né? Mas quando Deus entra, tudo muda, né? Nós entramos na sexta-feira à tarde, à noite, né? E no sábado à tarde, nós tivemos um momento lá, e onde nós fomos confrontados, né, Márcio? E onde nós pudemos falar, chorar, botar tudo pra fora. E ali a gente viu o mover de Deus na nossa vida, né? Aí a gente viu que a gente gostava-se ainda, tinha um sentimento, embora a gente estava muito machucado, mas a gente viu a mão de Deus ali. E dali a gente saiu no domingo, decididos a voltar, a reconstruir, a recomeçar, né? Não seria fácil, nós sabíamos que não seria fácil, mas nós tínhamos o Senhor conosco.
E nós tínhamos muitas pessoas orando por nós, né? E nós somos gratos a muitas pessoas que entrou nessa batalha com a gente e nos deu muita força. E dali a gente foi pro SOS em outubro. E aí que tudo começou. Outro levante de Satanás, porque ele não queria que a gente voltasse, né? Então, cada dia era um desafio, cada dia era uma luta, mas com muita oração, jejum, propósito, a gente voltou e aqui a gente está para contar. E aí, como o Márcio disse no começo, né? Aí a gente voltou, a gente começou a namorar, se conhecer novamente. E aí, em dezembro de 2016, a gente casa novamente. Eita. Tudo em 2016. Foi um ano muito difícil, mas foi um ano assim que a gente viu a mão de Deus em todos os sentidos. E a nossa vida financeira, não precisa dizer que foi destruída, né? Nós não tínhamos nem dinheiro para casar, né, Márcio? Nós não tínhamos dinheiro para casar, novamente. E nós fomos abençoados com dinheiro para casar, ganhamos aliança nova. Foi um tempo muito bom. A gente viu a mão de Deus, assim, em todos os sentidos. Deus fez tudo novo, né? Fez tudo novo. Assim, tudo novo. Deus é maravilhoso. Eu quero só complementar um pouquinho, né? Apimentar um pouquinho esse testemunho. Legal. Quando a Adriana, por esse procedimento dessa irmã que hoje ela é pastora lá do pastor Josué Gonçalves, né? Eles começaram a levar a Adriana para a célula nesse período todo, que a Adriana estava sozinha. Então eles começaram a cuidar dela. Eles vinham em casa, pegavam ela, levavam para a célula. Aí, isso, quando de fato assim veio sobre mim uma dor insuportável mesmo, que é o limite de tudo, sabe? Aí nesse dia aí, quando eu aceitei a passar por esse SOS Casamento, essa pastora hoje, que antes eles só conduzia a célula, ela me ligava e falava: Márcio, dá uma chance para o seu casamento, né, para sua esposa, para o seu filho. Eu falava: não quero saber mais, não tem mais chance. Eu estava vivendo algo assim, algo de moleque, sabe, vamos dizer assim, sabe, porque assim, né, por isso que é bom que o casal, ele não deixa o casamento virar uma rotina, porque se virar rotina, eles perdem o sabor daquilo que eles conheceram lá atrás, quando era jovem, de um beijo, né, de um abraço, de uma troca de carícia. Então, se o casal ele não mantém isso, vai chegando um tempo que vai se esfriando a relação, mas não que deixou de amar um ao outro, esfria a relação. E, na verdade, aí o diabo começa, como o foco de Satanás, né, o foco maior dele é o casamento, e muitas das vezes a gente dá essa brecha, ele entra. Aí quando eu falei que eu não queria mais viver uma vida com a Adriana, né, e aí quando o Satanás veio trabalhar, eu comecei a ter esses períodos de certa depressão. Sei que eu fui na lona mesmo, Deus me levou na lona, e foi um dia que eu fiz uma oração mais sincera que eu já pude fazer para Deus. E eu sei que Deus, ele nos ama, porque mesmo sem o nosso querer, ele opera. Eu dobrei o meu joelho quando eu não aguentava mais mesmo, não tinha força para nada. Eu falei: Senhor, hoje o pecado me domina. A minha carne está dominada pelo pecado. Mas, Senhor, se eu não consigo sair do pecado, tira o pecado de mim, Senhor. Assim Deus começou um grande mover sobre a minha vida. Glória a Deus. E tudo que eu falava para essa outra pessoa que eu estava junto, se eu falasse oi, é como se o Espírito Santo de Deus fizesse ela entender assim: ô, sua tonta. Sabe, ela começava a xingar, e eu falava: caramba, eu não estou entendendo. Aí o Espírito Santo de Deus falava assim: para mim tirar o pecado de você. E foi indo. Aí até que eu comecei a congregar lá no Galpão já, certo, na Reage. E por algumas vezes, certo, eu cheguei a levar essa outra mulher lá. E tinha muitos amigos da gente que era do outro ministério. Quando eu chegava lá, eu ficava morrendo de vergonha, né? Porque as pessoas olhavam eu e não via a Adriana do meu lado. Aí um dia, eu já estava já com o aplicativo da Reage. E aí um dia o pastor falou assim, né? Hoje o tema da mensagem vai ser, né, a porta que ele fecha,
o homem não pode abrir. Aí eu tava com essa mensagem na minha cabeça, aí liguei pra Adriana e falei assim, ó, hoje eu vou na igreja, eu quero levar o pai comigo. Ela falou, não, mas não vai dar tempo, não sei o quê. Eu falei assim, não, dá tempo sim, prepara ele que eu vou passar aí e pegar. Aí passei, peguei, a gente foi pro culto, era lá no galpão ainda. Aí teve um momento do louvor, aí antes de começar a pregação, o pastor falou assim, antes da gente entrar na palavra, eu quero trazer um irmão aqui para contar um testemunho. E eu me lembro, não sei quem é esse irmão, que o nome dele era Fernando. Aí o pastor chamou esse Fernando em cima do altar, aí esse Fernando começou a contar o testemunho dele. Falou, pastor, eu era casado e vacilei, Satanás entrou, separei da minha esposa, fui morar em São Paulo com outra mulher. Aí Deus foi trabalhando, fizeram o convite pra gente de encontro de casais, né? Aí eu, sem querer, acabei aceitando. E hoje eu estou subindo aqui para poder contar o testemunho que a minha esposa aceitou de volta, a minha filha aceitou de volta, eles estão ali. E Deus restaurou meu casamento. Aí eu comecei a chorar. Aí o Cauê falava assim, pai, por que você está chorando? Não foi nada, filho, Deus está falando comigo. E nesse dia que a gente foi no culto, eu já tinha colocado um ponto final na história que eu estava, certo? Com essa outra mulher. Aí no finalzinho da ministração, olha você como Deus ele confirma. O pastor falou assim, né, usado por Deus, falou assim, ó, Deus manda dizer aqui que a porta que ele fechou hoje, não insista nela. Aí foi um máximo assim para mim, falar assim, meu, de fato eu preciso ver que é Deus que está trabalhando na minha vida. Aí quando foi no outro dia, eu liguei para essa irmã que queria que a gente fosse para esse casamento. Eu falei, irmã, como é que funciona isso? O que é? E ela foi explicando. Eu falei, mas Adriana, vai? Ela falou, vai, irmão, com certeza. Aí eu falei, então eu vou. Só cortando um pouquinho. Mas a Adri falou que vocês foram pro SOS. Você estava com essa pessoa ou você já tinha terminado com ela? Não, eu estava com ela ainda. Eu falei para ela que eu ia para um retiro da igreja. Ela sabia que eu ia para o retiro da igreja. Aí você foi pela primeira vez, aí voltou do SOS, mas não aconteceu nada. Continuou ainda a vida bagunçada ainda. Então, aí a gente foi, participamos desse SOS, né? Ficamos lá os 3 dias. Aí, depois que a gente se ajeitou lá, eu falei para a Adriana, você veio fazer o que aqui? Ela falou, eu não sei, mas voltar para você eu não quero. Aí eu falei para você, dizer que eu quero voltar para você, eu não quero mais. Em todos os planos de projeto que Deus me mostra, Ele mostra você e o Cauê. A gente falou, então vamos ver o que Deus vai fazer. E realmente o trabalho é forte. É tão forte que nem a gente estava comentando aqui esses dias, que tinha pessoas com 10 anos separados lá, Cícero e Cícero. 10 anos, 2 anos. Tinha gente que era obreira, diácono, sabe? Então, era gente da Bahia, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Era gente de todo lado. E todos esses casais, quando a gente passou esses 3 dias lá, todos os casais saíram de lá decididos a tentar mais uma vida. Aí, quando eu voltei para essa casa onde eu ainda estava, ainda fiquei uma semana lá. Foi uma luta para mim sair de lá, né? E tem umas histórias aí um pouco meio longas, numa outra oportunidade a gente conta. Mas aí eu voltei, quando eu saí após uma semana, que a gente decidiu dar mais uma chance, eu fui para casa do meu pai. Não é porque a gente tinha voltado, a gente decidiu dar mais uma chance, que eu voltei para casa. Porque, como a Adriana falou, eu saí de casa dia 8 de maio, dia 12 de setembro do mesmo ano, a gente se divorciou. Dia 27 de outubro do mesmo ano a gente participou do Encontro de Casamentos Curado. Dia 22 do mesmo ano a gente casou novamente, com a glória de Deus. Aí eu voltei para casa do meu pai, eu comecei a trabalhar, a Adriana me ligava e falava assim, e aí? Eu falava, e aí o quê? Não, Deus já fez a parte dele, você não vai... Eu falei, amor, a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Eu não tenho condições de nada. Não é pra você dar um jeito. Eu falei assim, calma. Aí, passado alguns dias, a irmã ligou, falou, irmão, vocês podem vir aqui na nossa igreja, aqui, pra a gente ter uma bênção para vocês. Aí fomos lá, aí no final do culto eles entregaram o envelope, a gente não tinha dinheiro nem para casar. Aí quando a gente abriu assim, era o dinheiro do cartório, né? Aí
Aí dias depois, ela ligou de novo, falou que era pra gente ir lá na igreja, que tinha uma irmã que tinha uma relojoaria, queria dar um par de aliança pra gente, sabe? Olha, o que Deus fez foi excepcional, viu? A gente, Bora. e a gente vive assim. Hoje a gente tenta apimentar o casamento para, sabe? Porque sabe como o Satanás é astúcio, né? Então a gente, quando percebe que as coisas estão desandando, a gente já volta a trilhar de novo, porque a gente já teve uma prova amarga aí. Isso aí que você está falando, Márcio, é muito importante, né? Essa, como você falou, apimentar o casamento mesmo. Porque Satanás, o que mais destrói o casamento já é a falta de comunicação. Eu sempre falo aqui, né, para nossas filhas, eu falo, filha, tem que conversar. Antigamente, eu e o Romero, nós não conversava. Era tudo, ele fazia as coisas dele. Hoje não. Às vezes ele chega em casa, o dia dele é muito corrido, é cansativo. Ele chega em casa e eu digo, o que é que você tem? A gente já percebe, não tenho nada. Eu digo, tem alguma coisa. O que é que aconteceu? A gente já começa a conversar. Porque se você não começar a ver esses pontos, vai começando a entrar no negócio errado aí, né? Então, tanto ele como eu, a gente tem esse compromisso agora de sempre perguntar o que o outro tem. E uma coisa que hoje, assim, no nosso casamento, falando nós dois, é uma coisa que nós temos, é sempre pedir desculpa um pro outro. Perdão, né? Se fala alguma palavra que não foi legal, pode ficar um pouquinho ali emburrado, mas depois vem no outro, me perdoa pela palavra contrária aí que eu falei, me desculpa pelo que eu falei. Então isso quebra Satanás no meio, derruba ele, porque o que ele mais quer é isso, que a gente brigue, que a gente durma, né, brigado, e não pode, a Bíblia nos diz, se você tem algo, antes de você dormir, você tem que pedir, porque se acontecer que Deus não vai acontecer alguma coisa, e aí? Então, isso aqui, eu e ele, a gente tem isso agora. Fez qualquer coisa, volta lá, me perdoe, me desculpe, eu falei algo, vamos tentar não falar mais, vamos tentar conversar, porque o que o Márcio falou realmente é verdade. Sempre tá ali apimentando um pouquinho a relação. Tirar, eu fico sempre comentando com alguns casais, né? Dar um cheiro, brincar, tirar um dia na semana, ou que seja no mês, os dois sair, nem que seja para conversar, sem filho, sem ninguém mesmo, porque tem muitas coisas que dá para um casal fazer. Aí, mas eu não tenho dinheiro, gente. O dinheiro não é o de menos. Tem tanta coisa que dá pra gente fazer sem ter muito dinheiro. Então, eu sempre falo isso. Esses dias, né, até tive um testemunho legal de uma pessoa que falou assim, Cícera, depois que você falou, eu saí com meu marido, eu nunca saí com ele, deixei minha filha, nunca tinha deixado e fui. Foi muito bom, tá vendo? Então, você tem que tirar esses momentos, porque senão, começa a entrar na rotina, a gente sabe que nosso dia a dia não é brincadeira. Cansativo mesmo, tem dia que você não quer nem sair, mas você tem que tirar um diazinho e tá ali com o seu marido, e um dia para sair com amigos, para bater papo, ir na casa de um, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, no casamento. E assim, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para vocês. Qual foi o maior desafio de vocês nesse tempo todo? O que foi mais desafiador para vocês retornar a esse casamento? O que foi que mais desafiou vocês nisso tudo? Para mim, é a confiança, né? Porque a gente se separou, aconteceu tudo isso, e aí voltar, né? E para ter a confiança foi bem difícil. Eu tive que deixar mesmo o Senhor entrar e fazer a obra nele na minha vida, porque eu lembro que às vezes ele demorava 5 minutos para chegar e eu já cobrava ele. Tem um rapaz, Fábio Freitas, eu não conheço, deve ser amigo de vocês, está sempre comentando aí. Nossa, fala de vocês, um casal, né, top, um casal exemplo. Eu não conheço ele, que é amigo de vocês. Conhecer a história de vocês aí, né? Então, obrigado, Fábio, por entrar aí nessa live, né? Falar desse casal. Agradeço a todos, a Zimar, que sempre tá aí entrando. Muita gente aí, gente. Obrigado mesmo. Você está aí. A Diana, que é uma amiga do Alvinópolis. O Jair, né? Ó, o presbítero Jair. Obrigado, né? Por estar nos acompanhando, né? Sei que tem uma história também grande aí, né? Quem sabe um dia o presbítero Jair vem contar a história dele, né? Mas, gente, continua aí a história de vocês, o desafio da Adri, né, que é a confiança, isso é
Muito importante. Então, aí tem que deixar Deus trabalhar, porque pela nossa vontade, a gente não consegue, gente. Aí o diabo entra de novo. Quantas vezes eu vi Satanás tentando de novo, né, entrar, e sempre ele soprava assim: você vai confiar? Olha aí, olha o que ele já fez, já demorou para chegar, sabe assim? E eu falava: não, eu não posso deixar isso atrapalhar, porque a gente está voltando. Mas foi difícil, mas a gente conseguiu. Né, Márcia? Com Deus, Com Deus a gente conseguiu. Foi um período de... A volta, gente, é bênção, mas é difícil, porque foi rompido ali, né? Amém. Nós estávamos juntos há 16 anos, foi rompido. Mas para reconstruir, foi isso mesmo, uma reconstrução. Um tijolinho de cada vez. Mas o Senhor esteve conosco em todos os momentos, em todas as áreas. Amém. Como nós estamos numa temporada, né, na nossa igreja, em obras, né? Eu acho que o casamento é uma obra mesmo, é todos os dias ali, né? Alimentando. Por mais que tenha muitos anos de casado, ou que esteja pouco tempo de casado, mas você tem que estar ali, ó, colocando algo, sempre ali, colocando alguma coisinha ali no meio. Porque é isso, o casamento vai ser isso. É alimento, alimentando, né? Os detalhezinhos, como você falou, um tijolinho, coloca no buraquinho ali, vai tapando uma brechinha ali. Tirando, né, a sujeira, né? Tirando, né? Tirando a sujeira, porque se deixar acumular. Eu vou falar do meu desafio aqui, viu, Cícera? Pode falar. O meu maior desafio, para mim, foi remoldar o caráter, né? Porque o meu maior desafio foi tentar ganhar a confiança do meu filho de volta, né? Além de ganhar a confiança dela, eu acho que o que mais sofreu foi ele, né? E eu, como pai, o pai é o do filho, né? Então, o meu maior desafio, né? A minha preocupação maior era essa, né? O que o meu filho ia pensar de mim, né? Tudo que eu fiz, porque quando eu chamei ele na nossa separação, que antes de sair de casa eu chamei ele, sentei com ele num cantinho e falei: filho, o pai tá indo embora de casa. Sabe? É forte, né? Ele deu um grito e falou assim: pai, a gente vai fazer isso comigo, não faz isso comigo não, sabe? Então isso muitas vezes vem na minha mente, assim, sabe? E isso me machuca demais. Então, meu maior desafio foi tentar ganhar a confiança dele de novo, entendeu? E eu me esforço muito hoje para tentar mostrar para ele que eu, por mais que sou pai, eu sou falho, né? Eu falhei lá atrás, mas hoje eu procuro mostrar para ele que sempre tem um recomeço e após uma queda tem um levante. E eu tento mostrar para ele que o nosso caminho é o Senhor. Fala: filho, se tiver no Senhor, pode vir o que for, que nada vai nos abalar, né? Então, eu tento mostrar muito a imagem do Senhor para ele, né? E hoje eu tento me policiar muito como pai, para que ele tenha de mim hoje, né? Após um levante, né? Uma restauração, que de fato ele possa olhar para mim e falar: não, meu pai é um exemplo para mim, entendeu? Mas eu creio que ele já vê isso. Eu creio que ele já vê vocês, né, como exemplos mesmo, né? E assim, gente, contar uma história assim não é para qualquer um, né? Você se expor, né, sua vida, mas eu creio que, como eu falei no começo, tudo isso é para obra de Deus, glorificar o nome do Senhor. Porque se muitas pessoas tivessem, né, coragem de contar a sua história, que foi uma história não legal, uma história feia mesmo, né? Mas que Deus entrou e restaurou tudo. Como o Romero falou, fez tudo novo, né? Eu creio que a gente tem que fazer isso mesmo, com casais, mostrar, né, que Deus pode fazer, né? Isso é legal, né? O Márcio falou aí, né? Reconhecer. Eu acredito que o começo começa daí, né? Quando você reconhece que você está errado, reconhece que você precisa realmente de ajuda, né? Isso eu acredito que isso é o mais importante. Esse é o caráter verdadeiro que eu creio que Deus quer de nós, né? Ser sincero, né? Você falou do seu filho aí que você se emocionou, muito lindo isso, né? Como pai, né? É sinal que você realmente reconheceu,
né, e reconhece onde errou, e que hoje você está fazendo tudo diferente para que isso não aconteça mais. Quer dizer, isso é lindo de ver, né? Seria triste falar assim, não consegui, eu falhei, mas não foi culpa minha, né? Não, você está falando, não, eu falhei porque foi eu que fiz, né? Eu fiz por onde eu fiz, né? Porque é fácil colocar no outro, né? Mas você puxar para você é mais sincero, né? É mais doloroso, é mais pesado, mas é uma coisa mais verdadeira, né? E tem tudo para dar certo, né? Eu louvo a Deus pela coragem de vocês, né? Porque a gente vê a sinceridade, né? O que é lindo de ver é essa sinceridade de vocês, né? Chegar a se emocionar, né? Falar do filho, né? da esposa, né? Do que passou e do que creio que quer conquistar muito mais ainda, né? Juntos, se Deus quiser. Deixa eu falar só uma palhinha. Teve uma coisa que a gente ouviu lá no SOS Casamento, que hoje é uma grande arma para mim, você evangelizar. Teve uma palavra que o pastor Josué falou assim, ó, o seu arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o seu pecado. Então hoje eu uso muito essa frase assim, porque para algumas pessoas não importa aonde você caiu, não importa o quanto você pecou. Mas o mais importante para Deus é você se arrepender. Porque Deus ele se importa mais com o seu arrependimento do que com o pecado que você cometeu, né? Então foi uma frase que marcou muito pra gente, né? Que o nosso arrependimento tem que ser muito mais escandaloso, né, do que o nosso pecado. Uma frase que marcou. Eu até escrevi aqui já, né? Porque olha... Tá vendo? Já vai virar um jargão aí. Já vai aqui, gente. É uma frase forte mesmo. Porque muitas das vezes, né, a gente mostra mais o nosso pecado, né? Porque eu fiz isso. E um arrependimento. Então, é muito forte mesmo. O arrependimento ser maior do que o nosso pecado. E o que a gente tá vendo aí de vocês é isso, né? É a verdade, é o arrependimento mesmo, né? E como a Adri falou uma coisa aí, eu acho que hoje o maior desafio assim da gente mesmo, a confiança mesmo. Acho que isso é muito complicado, né? Você voltar a confiar. Eu acho que demora um pouco. Eu falo por mim, demorou um pouco, que a gente fica meio com o coração, será que tá fazendo? Mas, gente, quando Jesus entra de verdade, nada mais vai fazer com que você desconfie, porque você tá vendo nas atitudes, né, do dia a dia, né? E assim, já entrando mais uma perguntinha aqui, já nesse assunto, hoje como que vocês, né, conseguem resolver, né, lidar com algum probleminha que aparece aí no meio de vocês? O que é que vocês fazem? A gente conversa bastante. A gente usa muito a mesa para bater papo, né, Márcio? Tomar café. E a gente conversa muito. É o tempo que a gente tem para a gente conversar, que é o final do dia, né? E ali a gente pergunta como foi o dia do outro e o que está acontecendo. Se eu não gosto de uma coisa, eu falo. Se ele não gosta, ele fala. De vez em quando o fio desencapa, mas depois encapa, dá tudo certo. Mas assim, eu confio no Márcio totalmente. Hoje eu não vivo mais na desconfiança. Nosso casamento foi restaurado, é uma bênção. Nossa família está restaurada, né? Nosso filho hoje, uma bênção. E uma coisa que o Cauê fazia, gente, todos os dias, desde quando o Márcio saiu, desde o primeiro dia até a volta, era todo dia à noite orava e falava assim, Papai do céu, traz meu pai de volta. Que lindo. Nossa, que lindo. Traz meu pai de volta. Quarto de Guerra. Aí a gente assistiu aquele filme Quarto de Guerra. E aí, gente, ele colocou um monte de papelzinho no guarda-roupa, porque o nosso quarto na época era pequenininho, e ali a gente fazia o quarto de guerra. E para mim era muito difícil, porque eu como mulher, né, o coração destruído, e ouvia a oração do meu filho, e eu falava amém, né? Por mais que eu achava que não ia acontecer, mas eu nunca falei assim, não, meu filho, não ore. E ele orava. Orava todos os dias à noite. Então, assim, o Cauê foi um intercessor. Ele não sabe, mas ele foi um intercessor. E foi uma benção. E hoje a gente vive bem, graças a Deus, né, Márcio? Graças a Deus. Sim, meu amor.
Eu falei pra ele assim, eu falo pra ele agora, é até o último dia. É envelhecer junto. Já casamos 2 vezes, então não tem mais o que fazer. Tem mais pra fazer agora, pra sempre, né? E, gente, você falou, Dri, realmente, esse filme, O Quarto de Guerra, é muito forte. E é muito edificante para os casais. Se os casais aí que estão aí, assistam mesmo. Dica, né? Eu acho que pela primeira vez na vida, meu marido assistiu comigo esse filme, uma vez. Eu falei, Jesus amado. E ele conseguiu assistir até o final. Gente, é um filme que eu coloco de vez em quando aí nos meus status do WhatsApp, indicando. Tem outros filmes aí legal. Desse Quarto de Guerra, eu acho que é o que mais edifica as pessoas, né? E assim, 2 vezes casar, minha filha, chega. Agora já chega mesmo, Mato. Parou. Agora vai ser até o fim. Agora casou, disse amém. Mas eu casaria com ela de novo, viu, Cícero? Uma coisa que eu falo, igual tem uma que eu sigo uma moça no Instagram, ela tem um instituto, eu sigo ela fala assim, primeiro eu vou falar uma coisa, ele vai morrer primeiro do que eu, porque eu não vou deixar ele ficar para outra. Eu ri tanto com ela. Ela é cristã também. Mas ele pode morrer assim, no mesmo instante eu morro atrás. Mas que eu não vou na frente, eu não vou, não. Eu falei, ai meu Deus. Porque ela falou, não, ele não vai me deixar. Eu não vou deixar ele aqui para outra tomar conta das minhas coisas. Outra subir na minha cama, outra não sei o que. Mas ela é muito interessante. Depois eu vou passar o link dela. Ela é muito boa, ela ajuda muito os casais também. Motivacional. Né? Ela motiva, assim, com o jeito dela. Mas assim, é encorajar mesmo. É verdade, a gente brinca, às vezes, né, de casais, mas a gente tem que saber que casamento é uma coisa muito séria. Por isso que hoje a gente tem esses adolescentes, os jovens, a gente tem que conversar com eles mesmo, que não é só casar. Gente, o casamento é um negócio. E eles acham que é sexo. Eu tô casando porque é para não pecar. Gente, pelo amor de Deus, se for pensar na parte do sexo, Jesus, tem misericórdia. Porque tem dia, minha filha, que o negócio não é. Então, esses jovens que estão aí casando, achando que vai ser. Não, não é, gente. Ele não sabe de nada ainda. Não vamos assustar eles aqui, porque o casamento é muito bom. Casamento é bênção. Né? Casamento. Né? Então, gente, e assim, hoje, né? Vamos lá, uma perguntinha assim, de 0 a 10, que nota vocês dão pro casamento de vocês hoje? Momento. Nossa! Uma coisa eu posso dizer, que no segundo casamento está muito melhor do que o primeiro, viu? É verdade. Muito que melhor. Que bem. É a glória da casa, né? Verdade. Eu não vou dar 10 para nós não ficar soberbo. Mas a gente dá uns 8 aí, da classificação média, né? Das notas, 8,5. Tá. Ô, Cícera, todos os dias é um aprendizado, né? Nós estamos num processo, né? Todos. Então, assim, o diálogo é muito importante entre os casamentos. Amizade, nós somos amigos, né? E você não ser amigo do seu marido, da sua esposa. Isso aí é o mais importante, Dri, amizade. Porque hoje eu acho que o primeiro amigo da gente é nosso marido e a esposa mesmo. Porque é a pessoa que você dorme, acorda, convive todo o tempo. Então, por que você não pode ser o melhor? Hoje, quando o pessoal fala, eu digo, eu tenho meu marido. O marido é a pessoa que eu confio, é a pessoa que eu abro as coisas que eu não tô legal, falando não tô bem hoje, vamos orar, vamos fazer isso. Porque ele é o meu amigo mesmo, né? Porque ele tá comigo todo o tempo. Ele sabe tudo da minha vida. Então, hoje, quando a gente tem que saber que o nosso esposo tem que ser nosso melhor amigo mesmo. Né? Contar nossos medos, contar o que a gente está acontecendo, porque assim, eu hoje, mais o Romero, a gente hoje é amigo de verdade. Eu falo que tem que. Gente, mas eu acho assim, ó, quando a gente passa por esse processo, acho que, igual o Márcio falou, volta melhor mesmo. Acho que Deus, ele deixa acontecer isso. Dá mais uma pimenta, né? A gente fica mais mesmo amigo, a gente tem mais conversa. Eu tô fazendo curso, né, de sexualidade, e tanto com o Josué Gonçalves também, sobre casais. E uma coisa que ele falou, às vezes, o marido tá lá trabalhando, nós estamos aqui, manda uma mensagenzinha para ele, né? Uma mensagenzinha daquelas lá, e ele vai ficar todo feliz. Mas tem gente que fala assim, nossa, como que eu vou mandar uma mensagem meia pro meu marido? Gente, vai mandar para quem? Se não mandar pro marido?
Mandar para ele mesmo, quando ele chegar em casa, ele vai vir todo alegrezinho, por mais que esteja lá no trabalho, aqui, manda uma mensagenzinha que ele vai, ó, ficar, ó, feliz. Então, quando o Josué Gonçalves fala isso, eu morro de rir, porque ele fala. E a mulher dele, a dona Rose, a pastora, ela fala muito aberto. Ela não tem essa de ficar passando... Gente, porque é uma coisa normal. A gente não pode, igual o Márcio falou aí, se escandalizar hoje mais com certas coisas. Não dá. E principalmente casais mesmo. Tem que falar mesmo. Mandar uma mensagem pro seu marido, chegar em casa e ter uma lingerie bonita para você e ele, fazer uma noite especial os dois. Tudo isso tem que ser feito. Porque isso é normal um casal fazer. O curso que eu faço é para aprender tudo isso, né? Então a gente vai, põe em prática. Tem gente que tira essa raciocínio. Ó, você tá bem, mas calma aí. Não é porque eu tô fazendo esse curso que tem tudo isso, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu tô aprendendo. Teoria, né? E prática, né? Mas tem que pôr na prática, né, gente? Mas é isso, gente. Eu acho que a história de vocês, dela, né? E a sua nota. A nota dela. Mas deu 8,5 aí, você. Eu também fico no 8. No 8. Maravilha. Tá, maravilha. Tá na média, isso aí. Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom com a gente, porque tudo que ele fez, né, no nosso casamento e até hoje, é Deus mesmo. Deus é bom demais. Só gratidão, né? Quem participou, quem conheceu viu tudo isso e vê hoje, gratidão a Deus. São muitos testemunhos, viu? Muitos. Então, assim, a gente viu Deus trabalhando em todas as áreas, E quando a gente dá lugar para o Senhor, Ele entra e Ele trabalha, né? Quando você coloca o problema na mão dele, vai ser resolvido. Então, talvez muitas pessoas achem que eu estou separada e não tem mais jeito. Tem jeito. Nosso casamento teve jeito, porque o Senhor, né, entrou e fez a obra. Não vai ser diferente em outros casamentos, ou que seja uma discussão, ou às vezes nem chegou a se separar, que não permita isso acontecer, né, que acorde. Essas lives, você está dando várias dicas para casais, várias dicas. Então, não precisa chegar no divórcio, né? Pega uma dica aqui, um testemunho ali, outro, igual o testemunho da Jana, do Evandro, muito edificante. Nossa, então você vai ajustando, né, sua vida. Precisa de pessoas. Testemunho deles só aqui, né, para edificar mais a nossa fé, que Deus pode fazer, né? Veio uma pessoa aqui em casa e falou, né, dessa live, que viu a live, ficou muito emocionada, né, e perguntou, será se um dia eu vou dar um testemunho desse? Aí eu respondi, eu falei, com certeza. Se você colocar Jesus para tomar conta, você vai contar um testemunho desse daí que tá vindo. Porque, gente, eu creio que, assim, Deus me colocou nisso, mas o Romero não foi à toa. É algo que tem queimado meu coração. Não foi de uma hora para outra, gente, aqui para deixar bem claro que muitas pessoas podem estar vendo assim e falar assim, ela está fazendo algo para... Não foi de uma hora para outra. Isso teve oração, eu pedindo confirmação para Deus mesmo. Sabe assim, você fala, Senhor, fala comigo, confirma se eu estou no caminho certo mesmo. E Deus me mandando, acho que Deus só faltou dizer assim, peraí, minha filha, eu vou descer para mostrar para você que você está fazendo. Então, isso não foi de uma hora para outra, gente. Não foi assim, a Cícera quer se mostrar numa rede social. Não. É obra do Senhor mesmo. É o Espírito Santo me guiando. Gente, não é fácil. Eu fico com medo. Meu coração, na hora que eu vou começar a palpita, eu chamo minha filha para nos ajudar. Esse aqui também, que coitado, vem comigo. Mas assim, é tudo para glorificar o nome do Senhor. E como você falou, a gente aqui dá muito, né? Dá muitas dicas para não chegar nisso aí, né? De separar, de tudo isso. Então, eu creio que se a gente está aqui, né, vocês aí do outro lado, edificando, tanto ajudando a gente também aqui, né? Porque quando eu entro nas lives com vocês, eu não sei muita coisa, né? Eu só vou lá e falo, vocês aceitam? Vocês vêm com a história de vocês. A gente não sabe também, a gente fica sabendo aqui. E quando o Jane e Evandro foram os primeiros que aceitaram, né? Eu fiquei muito feliz, porque foi assim uma coisa que vocês viram que eu nem falei muito. Eu fiquei de boca aberta, falei, Jesus amado. As minhas meninas chegaram aqui, mãe, eu falei, e o pessoal, né? Gente, que live foi aquela? Então, coisas, vocês aí, com o testemunho de vocês também, né? O Márcio falando tudo isso aí dele, né? De ter deixado, indo para um
buscar um refúgio lá no casamento, no SOS Casamento, e ainda tá com outra pessoa e ali ainda resistindo, né, a Deus. Então isso é muito forte. Mas você vê, Deus fez e vocês estão aí. É um exemplo, né, de casal mesmo pra gente. Márcio sabe disso, né, que ele é um exemplo hoje para mim como amigo mesmo, ele sabe, né, das células que a gente passou. E assim, eu vejo vocês como exemplo para muita gente. Vocês vão conseguir ajudar muitos casais, gente. E através desse trabalho de vocês, de célula, isso faz muita diferença, né, gente? Tá quase no finalzinho aqui já da nossa... Passa rápido, né? Muita coisa. Mas assim, se fosse para vocês mudar algo em vocês hoje, o que vocês mudariam? Mudar em nós ou mudar ou cada um mudar para o outro? Convívio, No né? convívio de vocês, assim, o que vocês mudariam? Se tem algo, se tem né? algo Se que tem vocês algo. poderiam mudar hoje. Algo em nós? Em todos os sentidos. Mudaria em nós? Se não tem também, tá bom, né? É ótimo, Se não é tem, coisa. tá bom, é sinal, né? Que tá... Não, tô querendo só entender se nós ver se alguma coisa que quisesse mudar, o que nós mudaria no nosso casamento, Isso. No financeiro, no emocional. Na verdade, assim, né? Na verdade, a gente como casal, acredito que é muito como a vida com Deus, né? A gente tem que alimentar, né, a nossa comunhão com Deus para ter o nosso momento com Deus, né? Porque nós somos falhos e a cada dia nós vamos falhando e temos que nos alimentar para poder se apartar de nós esse mal chamado pecado, né? Então, entre o casal, eu acho que todo dia é um concerto entre os dois, né? E eu estava pensando aqui, ó, viu, Romero? É um conselho que eu dou, né? Não queira experimentar a comida dos outros achando que é melhor do que a de casa, que não é, não, viu? Não vale a pena. É verdade. Tem muitos que conseguem provar e voltar, né? Vamos supor assim, que foi no meu caso, mas tem gente que vai provar, infelizmente, não há volta. Às vezes muitas pessoas querem voltar de um lar onde ele abandonou e as pessoas se fecham de uma forma... Porque às vezes ela não conhece a Deus, não sabe que Deus pode restaurar, pode tirar aquela mágoa do coração. Então tem muitos casamentos hoje perdidos, né? Porque queriam voltar e já não conseguem voltar mais. Então eu louvo muito a Deus, né? Por Deus ele ter me dado essa chance. Não vou dizer que ele deu a chance para Adriano, ele me deu essa chance. Porque quem tomou a escolha errada foi eu. Então eu louvo muito ao Senhor hoje por essa oportunidade E só lá fora eu vi o quanto eu tinha em casa, o quanto eu tinha de precioso em casa. Então, não queira fazer isso, não queira experimentar esse sabor amargo, né, que é amargo. Então, o que a gente pode fazer para mudar assim é sempre estar tendo diálogo mesmo, né, todos os dias, né, manter um diálogo e uma comunhão com o Senhor. Porque só o casal ele em si, ele não consegue manter uma vida ativa de sentimentos, de amor, de carícia, se eles não estiverem próximo de Deus mesmo, porque o sentimento do Senhor faz com que a gente fique mais sensível um para com o outro, né? Amém. Então, eu acho que essa mudança é diária, na verdade, né? Que a gente tem que ter, né? E se alimentar um ao outro diariamente, né? Tomar da cisterna, né, diariamente, do cacho de uva, né? Tá aí, gente. Então, tá quase no finalzinho aqui, né? Muito bom mesmo. Nossa, passa rápido. Mas gente, esse conselho, esse conselho que o Márcio falou é importante, né? Porque graças a Deus que hoje eles, né, estão contando a história junto, né? Isso é importante. Então o intuito da gente estar aqui também é isso, né? Mostrar para as pessoas que é importante, né? Rever antes de tomar alguma decisão. E o Márcio usou muito bem. Tem muitos que às vezes não tem mais volta. E aí? Tá sofrendo os dois, a família, né? Tá sequelas e sequelas aí abertas aí, né? Por causa de uma atitude errada, né? De uma decisão errada, do gesto errado, né? Então o que o Márcio falou é muito importante.
Amém. E para nós quase encerrar aqui, né? Eu vou fazer uma perguntinha para os dois. O que você mais admira na Adri hoje, Márcio? E o que a Adri admira no Márcio hoje? O que vocês mais admiram no outro? O que eu mais admiro na Adriana é... A Adriana tem muitas qualidades, viu, Cícera? Não é porque eu Com certeza. Mas ela no jeito dela quieta, assim, as pessoas percebem ela quieta, né? Só se aproximando dela mesmo para ver quem ela é, sabe? Então a Adriana tem um tesouro assim muito grande, escondido, e só quem vai saber quem se aproxima dela. É verdade. Então eu admiro muito nela o caráter, a confiança, porque por mais de tudo que a gente passou, que ela passou, ela ainda consegue passar essa confiança para mim, entendeu? Eu consigo sentir nela que de fato ela confia em mim, né? Então a Adriana, ela é muito centrada, ela é muito mãe, ela é muito cuidadora, sabe? Às vezes exagera um pouco demais, né? É verdade, porque às vezes quando você dá muito em excesso, não é bom, né? Então tem que ser na medida. Mas às vezes a gente conversa, ela modera, entendeu? Mas é excepcional, meu amor. Era tudo mesmo que Deus tinha preparado para mim, viu? Que lindo. Ai, que lindo. E aí, Deus me deu além do que eu merecia, né? O que eu admiro no Márcio, casal abençoado, o caráter dele. O Márcio, nesses 25 anos a gente está junto, total 25 anos junto. Mas o Márcio, todos os dias, ele acorda alegre. Tem que fazer uma festa. Ele acorda alegre, ele volta para casa alegre. O Márcio nunca chegou triste, bravo, trazendo os problemas para casa. Isso eu admiro nele, sabe? Porque ele sempre tá bem. Sempre tá bem. Por mais que tenha alguns problemas, mas ele sempre tá bem. Ele é uma bênção, Márcio. Eu amo ele, né? Ele sabe disso. É o amor da minha vida. Olha, tá vendo, gente? Uma declaração. Olha o que eu falo. Essas lives, gente, cada dia que vem eu aprendo mais, viu, gente? Vocês sabem como aprendendo aqui com vocês, porque é isso, gente. Eu acho que o casamento é isso, é você realmente se doar um ao outro. Se tem algo que tá ali te incomodando, fala mesmo. Fala, ó, não gostei, não tá, vamos arrumar isso, porque eu acho que isso é o casamento, coisas boas também né? fala, e tem né? Coisas boas também que você tem que falar do seu marido, você tem que falar do seu marido mesmo, né? O que ele é, o que ele, né? O que é bom pra gente, né, Dri? É verdade. O que você falou das mensagens, eu e o Márcio tem esse costume, a gente manda mensagem um para o outro durante o dia. Então, assim, isso é muito importante. Não, porque às vezes, não é porque tá casado que você não precisa, né? Oi, tudo bem? Como é que tá? Como tá seu dia? Como tá seu trabalho? Manda um coraçãozinho, manda uns beijinhos, né? Isso é muito importante. É verdade, Dri. E isso eu tenho aprendido no curso, né? Eu tenho muita coisa aprendido no curso, porque isso aí faz toda a diferença, né? De você, né? O Zi tá falando aí, beija, beija. O Zi também é mais Elisa, né, gente? E é isso, Dri. A gente tem que reconhecer mesmo que a gente às vezes erra, exagera no nosso jeito. Porque nós, mulher, a gente é mais temperamental mesmo, né? E assim, às vezes o homem é tão mais lento que a gente fica meio... Eu falo, meu Deus do céu. Mas isso em mim tem que se controlar também. Né? Assim, porque olha... mas assim, a gente tem que glorificar a Deus mesmo pelos nossos maridos mesmo, Dri. E a gente, muito obrigada, tá no finalzinho mesmo. Gratidão pela vida de vocês. Você não sabe como edificou. Cícero, o cara do Zia. Ai, Zia, mas tá escondendo. Mas olha, vou falar, muito obrigado mesmo, né? Gratidão por vocês terem, né, contado um pouquinho da história de vocês, que tem muita coisa aí, gente. Numa live só não dá, igual eu falei pra Jane e pro Evandro, a gente volta, né, com a segunda, porque tem muita coisa ainda, né? Uma horinha é pouco pra nós, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque quando começa a estender muito, né? Muitas pessoas. Mas, gente,
eu fico, assim, agradecida pelas pessoas que entraram e estão aí, né? Tem o pessoal de vocês aí, que eu creio que é amigo de vocês, né? E que estão aí, né, falando, né, de vocês aí, que a gente não conhece, mas muito obrigado mesmo a cada um, né? A Lud, que é da célula de vocês, tá falando aí, ó, maravilha de vocês. Lud não é por nada, mas eles são bênção mesmo, né? Um casal que a gente tem um orgulho de caminhar junto, de ser amigos mesmo hoje, né, de estar aqui. Vão lá tomar um café, porque eu não fui na casa deles ainda, não me convidaram, né, Márcio? Brincadeira. Gente, muito obrigado mesmo. Quinta-feira vai vir mais um casal aí, né? Maravilhoso também, que já vocês vão saber quem é. Uma historinha aí muito boa também. E assim, gente, só gratidão a Deus, né? Pela vida de vocês, né? Por vocês ter essa coragem de vir aqui, colocar a carinha, se dispor para falar, né, da vida pessoal. Porque não é fácil, né? Na verdade, quando eu conheci o Márcio, né, vendo esse homem marrento, né, fechado. Só cara, né, Cícero? Esse cara do céu. Coraçãozão. Esse cara bravo, né? E aí, quando a gente vai conhecer, né, graças a Deus, eu a oportunidade de, né, de ter a célula na casa dele e tudo, né? E aí a gente vai ver esse homem aí manso, esse homem, né, acolhedor, coração enorme, né? Amigo, vocês vê, o abraço dele, você sente aquela verdade, aquela sinceridade. Às vezes, quando eu tô na cozinha, ele chega lá, dando aquele abraço. Quer dizer, isso. A rasgação de seda aqui ao vivo, ó, gente. E Marli, que é amiga de vocês, mas de Juarez, Marli tá aqui falando. É um casal também que, ó, gente, ó, calma. É um casal que eu amo. Um casal que eu amo assim, nós amamos muito esse casal, Marli e Juarez. São um casal que a gente caminha junto aí. Gente, obrigado mesmo. E eles ajudou muito a gente, viu, Cícera? Muito mesmo. Participativo na nossa história aí. E é como você falou, né, Dri? A gente tem que ter pessoas para andar com a gente, né? A gente teve uma reunião com uma mulher esse dia, uma mulher maravilhosa também. Ela falou pra gente que a gente não deve abrir a nossa vida para qualquer um, mas tem pessoas pra gente abrir a nossa vida, né? Porque quando a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmão, então é porque tem, né? Então, gente. Verdade. Ai, Marli, obrigada, meu amor. Juarez. Gente, muito obrigado, né? Vamos encerrar aqui, porque já deu nosso horário. Gratidão, né? Vou pedir para vocês orar, para nós encerrar, porque não pode terminar uma live dessa sem oração. A gente começa, eu e ele aqui, antes de começar, aí termina. Gente, não esquecendo que quem tiver uma história também aí linda para contar, se quiser também nos chamar para contar também, a gente também tá aqui, né? Não só é os que a gente conhece, porque às vezes a gente não conhece pessoas que têm uma história linda. Se quiser contar também, a gente sempre conhece. Ó, meus cachorrinhos aqui latindo, gente, não liga, que tem umas coisinhas aqui, né? Mas assim, gente, quem tiver aí alguma história, quiser contar pra gente, só não, para o pessoal, a gente tá aqui. Para edificar, né? Porque tudo é para a obra de Deus, né? Nada é sobre mim e nada é sobre ele. Tudo é sobre o Senhor. Então, Dri e Márcio, muito obrigado mais uma vez. Gratidão. Viu? Deus abençoe vocês. Continua nessa pegada aí que, ó, tá aprovado, viu? Cícero, é isso mesmo. Estamos aprendendo. Não só a gente sabe o quanto, às vezes, um testemunho desse edifica casais, né? Na verdade, você falou a história linda, não. São histórias feias do finais felizes, né, Cícero? É verdade. Mas tem muitos casais desesperançosos aí, né? Que através de um testemunho, né? Como a Evandra e a Jana, como o da gente, né? Eles possam ter uma esperança de novo aí, né? Casamento. Eu gostaria então de estar fazendo essa oração em nome de Jesus para a gente encerrar, né? Tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, te exaltamos por este momento, Pai, por tua graça, por tua infinita bondade, misericórdia, Pai. Amado, nós só temos gratidões a ti, Pai, por tudo que o Senhor fez, pela tua benignidade, Pai. Pela restauração da minha casa, pela restauração do meu lar, do meu casamento, Pai, pela comunhão que hoje se encontra sobre esta casa, Pai. Amado, tudo tem a ver contigo e através de ti, Pai. Tu é a nossa força, o nosso consolo, o nosso refúgio,
socorro bem presente na angústia. Pai, obrigado, Jesus. Queremos te agradecer pela vida do Cícero, da Cícera, Pai, neste projeto, neste trabalho tão lindo, ó Pai, que é fazer com que pessoas venham se redescobrir, Pai, através do testemunho, Pai. Que o Senhor venha usá-los poderosamente, dando a cada dia mais sabedoria, discernimento, ó Pai. Senhor Deus, que este trabalho venha crescer e que tudo venha a ser para a glória do Teu nome, Pai. Esperamos, Deus, que esta live, por mais que não seja mais ao vivo, mas que quando ela se encerrar, Pai amado, esse vídeo ele possa alcançar muitos e muitos outros lares, outros casais, e que esta obra, Pai, que o Senhor fez aqui, ela continua se estendendo, Pai. Que seja uma extensão através da vida do Cícero, da Cícera, Pai. Então, por isso nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por estas vidas, pelos nossos amigos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por essas pessoas que estão, Pai amado, ao vivo com a gente, Pai. Espero que em nome de Jesus nós consigamos edificar alguém através do testemunho, através da oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de mais uma vez, Pai amado, abrir o nosso coração e falar daquilo que o Senhor fez, Pai. Porque aqui nós não estamos falando do pecado, não, Pai. Aqui nós estamos falando sobre o que o Senhor fez, Pai amado, através do pecado, Pai. Foi a restauração que o Senhor fez, Pai. Por isso nós glorificamos a Ti e possamos dizer que o arrependimento foi mais escandaloso do que o pecado. Então, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigada mesmo, viu? Deus abençoe você. Obrigado, gente. Todos que entraram, que ficaram até agora. Como o Márcio falou, vai ficar gravado, quem puder ver depois. Eu sei que vai edificar mesmo, Márcio. Muitas vídeos aí, né? E quinta-feira, vocês não percam, mais um casal que tá vindo aí. Um casal, ó, que vocês vão ver quem é. Vai ser para edificar mesmo a vida. Gente, obrigado, Bri. Obrigado, boa noite. Obrigado, Márcio. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Gratidão pela vida de vocês. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Beijo. Tchau, povo lindo. Deus abençoe, povo. Deus abençoe. Obrigado aí por estar conosco até agora. Amém. Um abraço. Tchau.